Olá a todos, meu nome é Matheus Evangelista, estou cursando o 5º período de Engenharia Agronômica na instituição IMEPAC, em Araguari, Minas Gerais, e vou falar um pouquinho sobre a cultura do milho. O milho é o cereal mais cultivado no Brasil e no mundo, apresenta grande relevância no aspecto econômico e produtivo no Brasil, é base energética mais utilizada na produção de rações para suíno, bovino, aves, entre outros animais. O milho tem um papel fundamental na rotação de culturas devido à sua grande quantidade de palhada após a colheita, e isso favorece muito o solo, na questão da manutenção da umidade do solo, na reciclagem do nutriente, entre outros fatores que favorecem o solo. Na questão do plantio do milho, o produtor deve optar se ele faz safra ou safrinha com a cultura do milho, né? O plantio pode ser convencional ou então o plantio direto, que acontece aqui na nossa região. A maioria dos produtores utiliza o plantio direto, né? Eles fazem muita safrinha de milho aqui. Então eles vêm após a colheita da soja, né? Que é o mais comum aqui na nossa região. Eles entram com o plantio de milho, até mesmo aproveitando essa palhada que a soja deixa, né? Então eles fazem um plantio direto. A profundidade da semente deve ser aproximadamente de 3 a 5 centímetros de milho, né? A de adubo é uma profundidade de 10 a 15 centímetros, sempre ao lado da semente, porém com profundidades diferentes. Na questão da adubação, calagem deve ser feita com base, né, na análise química do solo, deve ser aplicado de 2 a 3 meses antes do plantio e incorporado até a profundidade de 20 centímetros. Então deve ser feito bem antes do plantio, né, a calagem. A adubação de plantio é aplicar de 20 a 30 quilos de nitrogênio. E adubação de cobertura para os solos de alta, média e baixa resposta de nitrogênio, aplicar respectivamente 100, 70 e 40 quilos por hectare de N. E para solos com teor muito baixo de potássio, aplicar a cobertura de 40 quilos por hectare de K2O, 30 dias após a germinação. E a germinação do milho varia um pouco sobre a questão da umidade adequada, né? Tem planta que emerge em de 4 a 5 dias, porém, quando não tem essas condições, de baixa temperatura e pouca umidade, a germinação pode levar de 2 ou mais semanas. Olá, quem está falando é o Igor Batagrini e eu vou falar um pouco sobre a cultura do milho. Meu grupo é o Sérgio Valentim, Matheus Cardoso, Matheus Evangelista. E pragas, hoje pragas é praga, né, nego? Então, desculpa o termo, mas praga é uma raça ruim. Então, a praga na cultura do milho, a gente pode ter a largata do elasmo, pode ter a largata rosca, a largata do cartucho, larva de alfinete, vaquinha e largata de espiga e o diabo da cigarrinha, que hoje em dia é o que está dando muita dor de cabeça para os produtores rurais. Eu, particularmente, como sou um produtor rural, eu sei como é que funciona. Não é para tocar celular agora. Me desculpa, professora, mas é porque eu tô fazendo aqui no improviso, mas eu quero ficar 100%, tá bom? E cigarrinha começa ali depois de 40 dias, ali já começa a incomodar ali, depois já do milho nascido já começa a incomodar e pode ter perda ali na produção final, pode ter queda de material, né? Assim, no meio da lavoura, o material cair, dificulta já depois na colheita. Mas se for um ano, se for você pegar ali, dependendo do seu investimento, começar desde cedo aplicando, corrigindo, consequentemente você vai ter um retorno muito
mais positivo, né? Que vai ter um retorno positivo de sacos por hectare. Doenças na cultura do milho. São 3 os fatores necessários para ocorrer uma doença: o patógeno, hospedeiro e a condição do ambiente. A incidência e a severidade dessas doenças depende dos fatores predispostos da planta, na presença de inóculo, da raça ou da gravidade dos patógenos e das condições favoráveis do ambiente, proporcionando pelo clima, pelo solo, pelo sistema de cultivo ou pelo manejo de cultura. Sob condições favoráveis, diferentes doenças podem ocorrer em altas. Então, se você tiver um clima favorável para a cultura do milho, você não vai ter tanta dor de cabeça. Mas, lógico, se você está tendo uma cultura do milho, plantou, está vindo chuva, consequentemente vem as pragas e você vai ter que desembolsar mais, como eu falei, principalmente no milho verão, né? Que o milho verão já pega um pouco mais de chuva, então o investimento já é um pouco maior, o custo já é maior por hectare, ok? Então, as principais doenças na cultura do milho são a traquinose, o enfesamento pálido, enfesamento vermelho, ferrugem branca ou tropical, ferrugem comum, ferrugem purpurissora, hemitorpese, mancha de cercóspora, pinta branca, podridão branca da espiga e podridão da espiga. Então ali já é uma doença que já vem ali na terra ali, né? Já pode vir, igual eu falei, do fator climático, né? Então, e agora vamos falar já da parte final, que é a parte da colheita. Eu como produtor, a gente costuma colher ali em faixa de 18 a 20 de umidade, para não ter tanto desconto na indústria, né? Porque quanto maior a umidade, maior é o desconto. Então, aí nós começamos com 18 a 20, mas no decorrer da safra até o final ali nós já estamos colhendo falando na casa de 15 a 13% de umidade, para ter uma queda de umidade boa e ter uma produção boa, consequentemente, né? Mas a gente começa ali na faixa de 18 e termina na casa dos 13 de umidade. Então ali você pega um grãozinho de milho, você tem a linha do leite ali. Quanto menor é porque o milho está mais seco, quanto maior é porque o milho ainda está úmido, entendeu? Eu não tenho aqui, mas senão eu ia mostrar para vocês. Em relação ao tempo de colheita, isso depende de área para área. Um produtor rural que costuma colocar milho verão, aí vai em torno de 90 a 120 dias. Milho safrinha, como a área já é um pouco mais reduzida, de 90 a 100 dias. Então assim, então não tem muito segredo não, mas se você manejar bem, cuidar da cultura bem, você vai ter um resultado satisfatório, ok? Um abraço, fica com Deus.